Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo programa da BDE Comunicação. Olá a todos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um material que é, a nossa razão de ser. Exato. É a primeira edição da revista BDS, a Vitrine Regional. E essa edição é um projeto bem ambicioso. Muito. Porque ela tem um foco único, né? Um olhar de capa a capa em um só lugar, o bairro de Santo Amaro, aqui em São Paulo. Exatamente. E a nossa proposta hoje é essa. Vamos investigar juntos, página por página, para tentar entender a identidade, as histórias, o pulso de Santo Amaro hoje. E ver o que essa revista consegue revelar sobre um lugar tão grande e, ao mesmo tempo, tão específico. Vamos lá. Para começar, acho que a gente tem que ir direto para o editorial, na página 2, que é onde tudo se explica, né? É a declaração de intenções. Isso. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que a ideia não nasceu aqui. Os criadores, a Dani e o Eduardo Amorim, eles trouxeram a inspiração do Texas. O que já é um começo bem curioso, né? Eles viram por lá umas publicações locais que eram diferentes. Não eram só guias de classificados. Não mesmo. Eram crônicas da comunidade. Contavam as histórias das pessoas. A aposta deles foi essa: conteúdo, conexão. O que, vamos combinar, é bem raro hoje em dia. É uma aposta em contar histórias, não só em vender anúncio. E tem um detalhe que eles contam que eu achei fantástico, que eles chamam de não coincidência. Ah, a história da data. Sim, a data de lançamento, 15 de janeiro, foi escolhida por uma questão de logística de produção. E só depois eles foram descobrir que era o dia exato do aniversário de Santo Amaro. 474 anos. É como se o bairro tivesse conspirado a favor do projeto, né? Totalmente. E o editorial resume a emissão toda numa frase que eu acho que é a chave de tudo. Eles dizem: vai encontrar histórias reais, contadas com tempo, com escuta, com respeito. Contadas com tempo. Essa parte é fundamental, é um ato quase de resistência hoje. Com certeza. Porque, em vez de ser só um espelho que reflete o que já está ali na superfície, a revista se propõe a ser uma lente de aumento, sabe? Focando nos detalhes que constroem o todo. E essa identidade que eles querem mostrar tem uma raiz muito, mas muito profunda. E é o tema da matéria principal nas páginas 4 a 6. 474 anos de identidade. Porque Santo Amaro nunca deixou de ser cidade. O título já é uma provocação. E o dado central ali é chocante. Para quem não conhece a história, Santo Amaro foi um município independente por 103 anos. De 1832 a 1935. Isso não é um detalhe, um rodapé de livro. Isso é o DNA do lugar. Exato. Essa memória de independência, mesmo que seja inconsciente para muito morador de hoje, ela molda a percepção que o bairro tem de si mesmo. E a anexação a São Paulo em 35, pelo que a matéria sugere, não foi exatamente uma fusão amigável, né? Não, parece ter sido. A justificativa oficial que a gente aprende foi a inauguração do aeroporto de Congonhas. Mas o texto levanta uma outra possibilidade. Uma hipótese bem mais política. Isso, de que foi uma retaliação aos botinas amarelas. Que eram os santamarenses que apoiaram a Revolução Constitucionalista de 32, contra o Getúlio Vargas. A matéria dá a entender que foi quase uma punição. Exatamente. E o paradoxo é que essa perda da autonomia parece ter, na verdade, fortalecido a identidade. Sim, e a revista é muito inteligente em mostrar como essa memória se ancorou em lugares físicos, em prédios. Como a catedral, por exemplo. Exato. A Catedral Santo Amaro não é só uma igreja, ela é sede de uma diocese própria desde 1989. O antigo mercado municipal hoje é uma casa de cultura. A antiga prefeitura virou o Paço Cultural. São monumentos vivos daquela época. Perfeito. Eles quase gritam: nós já fomos uma cidade. E isso tem um efeito prático hoje que a revista aponta no mercado imobiliário. Ah, sim. Uma coisa é você vender um apartamento na Zona Sul. Outra, bem diferente, é vender em Santo Amaro. O que se vende é o pertencimento, essa ideia de cidade dentro da cidade. E essa identidade não é feita só de prédios, né? Ela vive nas pessoas. Com certeza. E a revista nos apresenta algumas delas.
A primeira, na seção Gente da Terra, página 7, é a Fabiana de Paula. A corretora de imóveis. Isso. Ela mora lá há quase 20 anos e viu o bairro se transformar completamente, se verticalizar, a chegada do metrô. Ela não é uma vendedora de fora, ela vende o lugar onde ela criou os filhos, onde ela vive. O discurso dela não é um script de vendas. É um testemunho. A vivência dela é o principal ativo. Ela é a prova viva daquela ideia de pertencimento. E falando em construir algo que fica em legado, isso me leva para outra história. A da fotógrafa Fernanda Nunes. Está na seção Mulheres que Inspiram. Ah, sim, páginas 16 e 17. Uma história de transição de carreira bem corajosa. Muito. Largou um emprego estável para fotografar famílias e principalmente crianças. Mas o que me pegou foi a filosofia de trabalho dela. É o diferencial. Ela diz: eu torno a foto em brincadeira. Ela não fica pedindo pose, sabe? Ela cria um ambiente lúdico para a criança ser criança. E a foto é a consequência. É a busca pelo momento real, pela espontaneidade. E ela defende o álbum físico, de papel, como um objeto de memória. Algo para a criança folhear daqui a uns anos e entender a própria história. Se a gente parar para pensar, o trabalho da Fernanda é um microcosmo da própria revista. Como assim? Os dois estão fazendo a mesma coisa, uma curadoria de memória. Estão dizendo que as pequenas histórias, os momentos autênticos, é que constroem a grande história, seja de uma família, seja de um bairro. É uma ótima conexão. E por falar em construir, tem a história do Adalto Cordeiro, da Contato Iluminação, na página 18. A clássica jornada de superação, né? Sim, a jornada do migrante. Veio de Pernambuco em 79, fugindo da seca, começou como frentista em Santo Amaro e, bom, ergueu uma empresa de sucesso. Uma história poderosa, mas o que a revista parece destacar ali é o que vem depois, é o legado. Exato. Hoje são os filhos que tocam a empresa. E um é engenheiro elétrico, o outro é arquiteto. E aí a gente vê um padrão. A segunda geração não está só mantendo o negócio. Eles estão usando a formação técnica deles para qualificar, para evoluir o que o pai construiu na prática. Não é nostalgia, é evolução. Exatamente. A tradição em Santo Amaro não parece ser sobre repetir o passado, mas sobre construir em cima dele. A nova geração qualifica o legado. E a gente vê isso de novo na história do Empório Origens do Marco Antônio, páginas 8 e 9. Um negócio que nasceu no meio da pandemia. Uma reinvenção total. Ele começou vendendo em feirinhas de condomínio, mas o pulo do gato é onde ele decidiu abrir a loja física. No Santo Mercado, o espaço revitalizado do antigo mercado municipal. De novo, o mesmo padrão. O novo florescendo dentro do histórico. É um ato simbólico muito forte. Ele podia ter alugado qualquer loja, mas escolheu um lugar que é uma dessas âncoras de memória que a gente falou no início. E o nome Origens também é perfeito, né? Ele quer trazer sabores do mundo para Santo Amaro, mas a partir de um lugar que representa a origem do próprio bairro. E a missão dele é ótima. Ele fala na matéria que quer fazer os melhores sanduíches do Brasil. Essa confiança diz muito. Diz que ele não se vê na periferia de nada. Ele se vê no centro do universo dele, que é Santo Amaro. E a vontade de conhecer cada cliente pelo nome. Isso é a vida de bairro resistindo na metrópole. E essa vida de bairro não é feita só de comércio. A página 10 é dedicada à cena cultural. Teatros, o Sesc Santo Amaro. E as casas de cultura que, olha só, funcionam em prédios históricos tombados. De novo, o passado servindo de palco para o presente. Mostrando que a identidade não é uma coisa só. Ela é multifacetada. Tem economia, tem história, tem produção cultural. E tem solidariedade também. A página 11 traz a história da Brascri. Uma instituição que faz um trabalho incrível há 30 anos. Essencial. Eles trabalham com a inclusão de crianças surdas e suas famílias, ensinando Libras. E atendem a Zona Sul inteira, gente, que vem de Parelheiros, do Grajaú. E ali a revista toca num ponto muito importante. A matéria diz que o maior desafio da Brascri é a invisibilidade. Verdade. E isso mostra o papel de uma publicação como essa. Não é só celebrar o que dá certo. É também jogar luz onde precisa de ajuda, sabe? Dizendo, olha, essa parte da nossa comunidade precisa de atenção. Traz uma camada de responsabilidade social para o projeto, muito bem colocado. E agora a gente chega na matéria de capa que amarra tudo isso. Páginas 12 a 15,
os 90 anos do Clube Hípico Santo Amaro. A descrição já é linda, um portal temporal. Um oásis, né? 72 mil metros quadrados de Mata Atlântica preservada no meio da cidade. A existência desse lugar por si só já é uma saga. E a matéria resgata umas lendas ótimas, como a dos capacetes brancos. Ah, isso é muito bom. Um grupo de cavaleiros dos anos 60 que saíam pelo bairro, que ainda era cheio de chácaras, saltando obstáculos, tratando o bairro como o quintal deles. Isso cria uma mitologia, né? Não é só um clube, é um lugar com folclore, com heróis. Isso se conecta com os heróis mais modernos. Como o Dodô Miranda e principalmente o atleta paralímpico Rodolfo Riscala. A história do Riscala é de uma força absurda. Demais. Ele cresceu no clube, era uma promessa para as Olimpíadas do Rio. E aí ele contraiu meningite, sofreu amputações nas mãos, nos pés. Uma jornada terrível. E mesmo assim voltou a montar e ganhou uma medalha de prata no adestramento em Tóquio. A frase dele na matéria me marcou muito. Ele diz: todos temos mais força do que pensamos. É a resiliência no nível máximo. E o clube é o cenário disso tudo. Ele aprendeu a andar a cavalo ali, virou campeão ali e foi ali que ele se reergueu. O laço que se cria é indestrutível. E a matéria também faz questão de mostrar uma abertura do clube com a comunidade. Fala dos guardiões invisíveis, como o jardineiro Paulinho. E de projetos como ecoterapia, parcerias com escolas. Mas, sendo bem sincera, isso não soa um pouco como uma tentativa de combater a imagem de ilha da elite? É uma ótima pergunta. E a resposta é, provavelmente sim. Um lugar desses, com 90 anos, focado num esporte de elite, não escapa dessa imagem. Seria ingênuo achar que não. Certo. Mas o que a matéria faz, e é uma estratégia narrativa inteligente, é argumentar que essa integração não é de hoje. A história dos capacetes brancos já mostrava uma relação com o entorno. A ecoterapia é um projeto social consolidado, então talvez não seja só defesa, mas uma reafirmação. Eles estão dizendo, nós sempre fomos parte de Santo Amaro. Faz todo sentido. E para a gente fechar o nosso percurso, a última página, 19, tem duas notinhas que parecem aleatórias. Uma é sobre uma barbearia tradicional, que eles chamam de Coração de Santo Amaro. O parlamento informal do bairro. A tradição pura. Exato. E do lado, uma nota sobre o Super Bowl, sobre a popularidade da NFL na região. E aí a gente fecha o ciclo. Como assim? É o fecho perfeito. Mostra as duas faces da moeda. De um lado, a barbearia, o local, a raiz fincada. Do outro, a NFL, o global, a antena para o mundo. Santo Amaro não é um bairro parado no tempo. É um lugar que consegue ser as duas coisas. Tem raízes, mas continua crescendo. Então, depois de percorrer tudo isso, a impressão que fica é que a revista conseguiu provar o ponto dela. Santo Amaro emerge como uma identidade de verdade, complexa, forjada na história, vivida por pessoas resilientes e que equilibra o passado e o presente. E com isso, a própria revista tem um papel duplo. Ela não só documenta essa identidade, como ao fazer isso, ela ajuda a construir, a reforçar essa identidade. Ela vira parte da história que está contando. É verdade. O que me deixa com uma provocação final para quem nos ouve. Se o bairro onde se vive tivesse uma revista como esta, quais histórias seriam contadas na primeira edição? Quem seriam as pessoas, os lugares, as lendas que definem a alma da sua comunidade? Uma pergunta excelente para encerrar. Com isso, a gente fecha este segundo programa da BDE Comunicação. Muito obrigada pela sua audiência. Foi um prazer mergulhar nessas histórias com você. E para quem ficou com curiosidade, quer ler a revista ou conhecer outros projetos, fica o convite para acessar o nosso site www.bdpromo.com.br. Até a próxima.